Muitos advogados cobrando até um pouco mais. Inclusive eu me incluo nisso. Será que eu consigo empresas? Vocês podem até estar se perguntando, será que eu consigo empresas para oferecer essa tese? Joguei mais uma vez no Google, né? Que é o nosso site oficial de qualquer pesquisa. Atualmente, no Brasil, há 18,915 milhões de empresas. Em Guarulhos, só em Guarulhos, nós temos empresas ativas, 749 empresas, mil empresas ativas. Então, será que a gente não consegue oferecer essa tese para nenhuma empresa? Eu tenho certeza que sim. Pensou só você chegar em um empresário que você conheceu e falar: eu tenho uma oportunidade para a sua empresa e eu vou fazer você ganhar dinheiro. Muitas vezes eles entendem que o advogado é um custo, não necessariamente. Pensou só você recuperar os últimos 5 anos? Em 5 anos estamos falando de 60 meses. É muita coisa. Agora vamos entrar na parte do cálculo. Como fazer o cálculo do quanto meu cliente tem para receber? Primeiro, nós temos que entender o fundamento constitucional. O fundamento constitucional da COFINS, ela está no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição. E reparem que nesse artigo, eu ressaltei ali receita ou faturamento. E vocês vão entender daqui a pouco o porquê eu grifei essas duas palavras. Fundamento constitucional do PIS, ele está no artigo 239, tá? Só que ele é muito extenso, eu não preciso ler para vocês. Vamos lá. Agora, a regra matriz de incidência tributária, que vocês tanto ouvem aqui, né? Porque tanto eu quanto a professora, como foi falado, somos seguidores do professor Paulo de Barros Carvalho, que é um excelente tributarista, tá? Diga-se de passagem. Mas o que é essa regra matriz de incidência tributária? Ela é a norma jurídica. Ela é o mínimo irredutível, com perdão do pleonasmo, de manifestação do deontico com sentido completo. E aí temos a citação do professor. Em qual página, né? Em qual livro que eu tirei essa palavra do professor. Mas o que isso aí tudo quer dizer? Eu, pelo menos, quando eu ouvi isso aí pela primeira vez, eu falei, nossa, o que é isso, né? Negócio estranho. Isso aí quer dizer que é um esquema lógico proposto pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que ele identificou que toda norma jurídica, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura mínima e simples. Mas mesmo ela sendo mínima e simples, você tem um sentido completo do que o legislador está querendo trazer para nós, cientistas do direito. Para que serve o direito? Para regular condutas intersubjetivas. Ou seja, de pessoa para pessoa. Intersubjetiva, nossos pensamentos, o direito ele não tem como regular. Qual é o objetivo da regra matriz de incidência tributária? Como foi falado, é apenas simplificar a operação. Então, por esse esquema que nós temos aí agora na lousa, isso aí é a norma jurídica completa. Olha que simples. Eu vou explicar. Esse D é o deve ser. Enquanto estivermos no direito, falando do direito positivo, sempre deve ser. Deve ser o quê? Que ocorrida uma hipótese, isso daí implica uma consequência. Essa é a estrutura da norma jurídica. Deve ser, embaixo, que ocorrido um fato, então necessariamente nós teremos um sujeito ou vários sujeitos no polo ativo, relacionado com um sujeito ou vários sujeitos no polo passivo. E essa relação jurídica, ela é uma relação deôntica, ou seja, obrigado, permitido ou proibido. Sempre vai ser um dos três, esse modal deôntico. Este comando, exatamente por instituir o âmbito da incidência do tributo, ele é também denominado norma padrão. Ou, como nós conhecemos aqui na faculdade FIG, pela professora doutora Ossana, regra matriz de incidência tributária. Agora nós temos duas teorias. A teoria da incidência de Ponce de Miranda, tá? Ele defende a tese de que a incidência da norma ela é automática e infalível. Ou seja, ocorrido um fato, logo então desencadeia os seus efeitos. Mas será que é isso aí que acontece? Quem acredita que isso aí seja? Levanta a mão para mim, por favor. Parabéns. Ninguém levantou.
supor que nós passemos por um sinal vermelho. Isso daí implica alguma coisa? Só se for flagrado. E, digo mais, não só se for flagrado, se tiver transcrito em uma linguagem competente. Porque nada acontece para o direito ele não entende se eu passar no sinal vermelho, se não tiver dois componentes, um agente competente, transcrito em linguagem competente. Ele aplicou uma multa, ou um radar, que alguém falou. Se esse radar não me pega, nada para o direito aconteceu. Apenas pode ter sido uma conduta social reprovável, mas para o direito nada existiu. Então, é onde veio a tese do professor Paulo de Barros Carvalho, que é a teoria da incidência de Paulo de Barros Carvalho. Tudo mesmo, depende do homem, que produz uma linguagem competente. O que o professor Paulo de Barros ele fala? Enquanto não houver o relato em linguagem competente, nada existe para o mundo do direito. E como consequência, nenhum efeito de ordem jurídico ele é constatado. Então, para o direito, pouco importa se você passou o sinal vermelho. Só que, se tiver um agente competente para flagrar e transcrever aquela ocorrência reprovável, com certeza vocês vão tomar uma multa. Caso contrário, nada interessa no direito. E no direito tributário, é sempre feita a declaração. No nosso imposto de renda, a gente declara que nós declaramos que temos um carro, declaramos que temos uma casa. Quando nós comercializamos um produto, informando na nota fiscal a venda, né? Então essa é a linguagem para o direito tributário. Essa é a linguagem competente. Se eu não declarar, nada ocorreu para o direito. Mesmo que você tenha comercializado. Se o direito ele não viu, o direito ele não sabe. Se o direito ele não leu, o direito não sabe. Tudo é linguagem. Até mesmo quando nós não falamos nada, tudo é linguagem. Mais uma vez, estamos diante da regra matriz de incidência tributária. Isso aí tem muita relevância, né? No direito tributário. E não só no direito tributário, tá? Porque a regra matriz de incidência, se só pararmos na incidência, ela serve para todas as outras áreas. A regra matriz de incidência tributária é uma norma padrão, igual eu falei. Então, necessariamente, nós teremos todos esses elementos que eu vou explicar para vocês. O D é o deve ser neutro. Do deve ser que o direito positivo ele traz, para nós, cientistas do direito, para analisá-los, teremos necessariamente um critério material. O que seria o critério material? Que ele é conjugado em duas coisas, o verbo e seu complemento. Mas o que seria o critério material? Por exemplo, auferir. Auferir o quê? Auferir renda. Auferir seria o verbo, o complemento seria a renda. Por exemplo, no direito penal, não sou especialista em direito penal, tá? Mas, por exemplo, se eu falasse, por exemplo, só matar, será que só com isso daí eu conseguiria ter o critério material? Com certeza não. Teria que ser matar alguém. Caso contrário, estaria incompleto. Por direito também nada valeria. Por quê? O verbo matar poderia ser qualquer coisa. Matar um bolo, né? Nossa, estava com fome, matei um bolo hoje, matei minha fome. Por direito não quer dizer nada. Então, necessariamente, nós teremos o critério material, que é conjugado pelo verbo e seu complemento. Identificado o critério material, vamos em seguida para o critério espacial. Onde ocorreu aquele evento? Foi trazendo para o direito tributário. Onde ocorreu aquele evento? Critério espacial. Foi em qual município? Foi em qual estado? Qual Distrito Federal? Foi na União, território nacional? Tempo, critério temporal. Quando que aconteceu esse evento? Foi esse mês? Foi uma comercialização? Foi esse mês? Foi ano passado? Foi uma renda? O que foi? Quando aconteceu? Está prescrito? Decaiu? Implicado todos esses critérios, nós teremos a consequência. O anterior, então, estávamos diante da hipótese
Tivemos uma hipótese, então agora nós vamos para a consequência. Na consequência, iremos identificar necessariamente o critério pessoal, que estará sempre dividido em duas pessoas. Pode ser sujeito ativo, que pode ser uma ou várias pessoas, e sujeito passivo, uma ou várias pessoas. E no critério quantitativo, nós teremos a base de cálculo, que é o quanto mensurador que o direito tributário tomará de nós, né? E a alíquota, a porcentagem que vai estar aplicada à base de cálculo. O quanto que o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, tomará de nós, né? Só por ter aquele bem. Por quê? Quando eu falo a ter aquele bem? Porque quando estamos diante do direito tributário, e em especial os impostos, que é o que nós iremos tratar agora, que é o ICMS, depois o PIS e COFINS, que são as contribuições, mas imposto, ele é um fato signo presuntivo de riqueza. O que isso aí quer dizer? Que você tem um bem, só por você ter um bem, só por você ter um aumento de patrimônio, você necessariamente tem que pagar algo para o Estado. E quando eu falo Estado, sentido amplo, tá? Nós teremos, então, estaremos diante, normalmente, da norma primária. A norma primária, ela está dividida entre dispositiva e sancionadora. E a norma secundária, também conhecida como norma completa. Na norma primária, nós teremos, deve ser que ocorrido um fato, teremos necessariamente o sujeito ativo relacionado com o sujeito passivo. O que o segundo campo quer dizer? Norma primária sancionadora material. Quer dizer que menos uma é descumprido a primeira relação, necessariamente implica o sujeito ativo relacionado com o sujeito passivo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, uma multa, uns juros. Essa daí seria a norma primária sancionadora. E necessariamente nós teremos descumprido a primeira relação com a segunda relação, poderemos ter a norma secundária processual ou norma completa. Descumprido a primeira e descumprido a segunda relação, nós teremos o sujeito ativo relacionado com quem? Com o Estado, provocando o Estado por meio do processo. Agora, no começo lá do slide, quando eu passei, citei o artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição. E eu não sei se vocês lembram, mas eu grifei duas palavrinhas, faturamento e receita. Será que faturamento e receita é a mesma coisa? Será que isso implica alguma coisa? Então, vamos lá. Faturamento são para os contribuintes sujeitos ao regime cumulativo do PIS e COFINS. Isso aí está onde? Na Lei 9.718 de 98. Em regra, a alíquota é de 0,65% para PIS e de 3% para COFINS, totalizando 3,65%. E quando nós estivermos falando de regime cumulativo, nós estaremos necessariamente falando do lucro presumido. Tá? Aqui eu estou apresentando a primeira teoria, para lá no final a gente juntar com a prática, tá bom? Receita. Estaremos diante dos contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Isso aí está na Lei 10.637 de 2002. Em regra, a alíquota é de 1,65% para PIS e de 7,60% para COFINS, totalizando 9,25% no lucro real. Bom, para entendermos quem estará enquadrado no lucro presumido e no lucro real, temos que passar necessariamente pelo Simples Nacional primeiro. Tá? Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de falar que Simples Nacional, quem tem empresa, alguma coisa do tipo, Simples Nacional não necessariamente você vai estar recolhendo menos imposto, tá? Simples Nacional, pelo o próprio nome diz, é Simples Nacional, ele simplifica uma declaração. Se fosse para você recolher menos imposto, o nome seria menos nacional. Tá? Então, não é porque uma empresa ela está enquadrada no Simples Nacional que ela está recolhendo menos imposto. Detalhe para vocês que estão no nono e no 10º semestre, que vocês podem, por exemplo, apresentar um planejamento tributário para a empresa.
calma aí, a sua empresa está no Simples Nacional? Mas será que o Simples Nacional é o melhor para a sua empresa? Deixa eu fazer aqui um cálculo para ver se esse é o melhor regime para a sua empresa. Mas daí, um pouco mais para frente, vou estar tratando. Bom, para as empresas estarem enquadradas no Simples Nacional, elas têm que ter um faturamento até 4.800.000, tá? As empresas no lucro real, para elas estarem no lucro real, passou de 78 milhões, elas estarão enquadradas no lucro real. E no lucro presumido, que eu não citei? O lucro presumido ele vem por exclusão. O lucro presumido são para aquelas empresas que oferem ao ano mais de 4.800.000, porque o teto do Simples Nacional ele é 4.800.000. Então, conferiu 4.801.000, já teria enquadrado no lucro presumido. E no ano que teve até 78 milhões, porque passou de 78 milhões, estará necessariamente no lucro real. Mas, isso aí é só se ele quiser também, tá? Se não passou desse limite, ele pode ficar no Simples Nacional ou no lucro real. A regra geral é o lucro real, tá? Agora, vamos lá. Faturamento e receita. Será que tem diferença? Quem acredita que tem diferença sobre a palavra faturamento e receita? Levanta a mão para mim. Muito bem, tá todo mundo estudando bem aqui direito tributário, doutora. Essa foi a discussão no STF sobre faturamento e receita. Então veja só que não é apenas você ler o direito, é você compreender e saber aplicar. E a melhor forma, repito, né, é você pegar, fazer um catado no direito tributário, que é o corte metodológico que nós chamamos no direito tributário, e aplicar isso ponto a ponto na regra matriz de incidência tributária. É por isso que a gente frisa tanto a importância dela. Você não vai encontrar a norma em um único artigo. Se você ler um único artigo, ele nada provavelmente vai trazer para nós. Se você não pesquisar no direito positivo inteiro, nada vai trazer para nós. Você só vai estar lendo. Você tem que fazer um corte metodológico e aplicar isso na regra matriz. Vamos lá. Faturamento. Ele é o produto das atividades operacionais da pessoa jurídica. O que isso aí quer dizer? Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma empresa de copos. O meu faturamento só deriva das minhas vendas de copo, que é diferente das receitas. As receitas, elas são todos os valores percebidos que incorporam ao patrimônio do contribuinte, acrescentando-lhes. O que isso aí quer dizer? Que a empresa, minha empresa de copo, eu vendo copo, essa daí vai ser minha receita, mas tudo que entrar, que acrescentar ao meu patrimônio, também será tributado. Ou seja, se eu recebo royalties, eu vou tributar em cima das receitas. Se eu recebo um aluguel, eu vou tributar em cima da receita. Então, essa é a diferença do faturamento para as receitas. Observação: esse conceito ele foi utilizado como fundamento na decisão proferida pelo STF, que é a nossa discussão de hoje, em cima do recurso extraordinário 574.706. Que recurso extraordinário é esse? É a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É o nosso tema de hoje, é a tese do século. ICMS, ele é receita ou faturamento do contribuinte? O que vocês acham? É receita ou é faturamento do contribuinte? Levanta a mão para mim quem acha que é. Tá todo mundo de parabéns, doutor. Olha, ninguém levantou a mão. Estão de parabéns. Essa daí que foi a decisão. O ICMS, ele não é receita e nem faturamento. Ele é uma despesa. Para caracterizar a receita ou faturamento, do que eu necessito? Para ser faturamento ou receita, por óbvio, é necessário que o valor ele integre ao patrimônio da empresa. Só que, quando a Fazenda, até tempos atrás, fizer essa decisão, ela foi em 2017, então olha quanto tempo que tem que o Estado vem tributando errado, né?
os contribuintes vêm pagando errado, porque a Fazenda falou que era assim, esses valores correspondentes aos tributos incidentes sobre a venda, no caso o ICMS, eles não configuram receita do contribuinte. Esse valor ele é repassado ao fisco. Se alguém tinha que ser responsabilizado pelo ICMS, era o próprio Estado. Não é receita e nem faturamento da empresa, é uma despesa. A decisão do STF, que foi nos autos 574 e 706, Paraná, teve repercussão geral. É o tema 69, que decidiu que o ICMS ele não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, visto que tais valores não refletem riquezas ou faturamento de titularidade do contribuinte, mas tão somente o mero repasse de valores que tem como destinatário quem? O Estado. Eu trouxe aqui um pedaço do voto da ministra Carmen Lúcia e eu vou ler só um pedacinho que eu achei interessante, que inclusive eu acho interessante tudo, né? Porque foi a favor do contribuinte, então eu achei interessante tudo. Mas eu grifei um pedacinho que eu acho importante a gente estarmos falando. Foi aquele finalzinho aí, ó. O valor correspondente a este último, no caso estamos falando do ICMS, não tem natureza de faturamento. Não pode, então, servir à incidência da COFINS, pois não se revela medida de riqueza apanhada pela expressão contida no preceito da linha B do inciso 1 do artigo 195 da Constituição. E ela continua no seu voto. Não pode, com razão maior, entender que a expressão faturamento envolve em si ônus fiscal, como é o relato ao ICMS. A valor que não passa a integrar o patrimônio do alienante, quer de mercadorias, quer de serviços, como o relativo ao ICMS. Se alguém fatura esse ICMS, esse alguém é o Estado, e não o vendedor de mercadorias, porque não é receita e nem faturamento de uma empresa, é uma despesa. Quais são as formas que nós temos de recuperar esses valores, que hoje em dia eu aplico na prática? Inclusive eu aplico essa forma aqui, que é a via administrativa. Então, nós podemos recuperar hoje em dia, por via administrativa, mediante as retificações das EFDs contribuições, escrituração fiscal digital. Tá? Nada mais são do que as famosas, uma das obrigações acessórias. Todo mês, a empresa é obrigada a informar ao fisco o que aconteceu com a empresa naquele mês, quanto que ela vendeu. Isso daí é uma obrigação acessória. Então, quem quiser fazer administrativamente, pode. Hoje em dia pode. Foi modulado pelo STF em 2017. Formas de recuperar o crédito tributário. Na via judicial, pode? Primeiro, haver interesse de agir? Sim. Pois como na via administrativa ela exige a retificação das EFDs, contribuições, que são as obrigações acessórias de cada mês, pode ser um pouco oneroso para o contribuinte, certo? Então ele pode sim ingressar na via judicial. Quais os meios nós poderemos ingressar? Eu entendo que são essas duas ações. Mandado de segurança com pedido de liminar contra quem? O ato coator do delegado da Receita Federal de Administração Tributária do Brasil. Ou eu quero receber honorários de sucumbência. A ação declaratória acumulada com restituição do indébito. Objetivando o quê? O que nós queremos? Queremos ganhar dinheiro. O que nós queremos? Reconhecer o direito do contribuinte de recolher a contribuição do PIS e da COFINS sobre o valor do faturamento ou receita, excluindo de suas bases de cálculo o valor do ICMS, porque, mais uma vez, repito, não é receita e nem faturamento. O que mais nós queremos? Reconhecer o direito do contribuinte e compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Para quem ainda não tem a prática, né, o interessante seria talvez começar por essa segunda aqui, a medida judicial. Por quê? O que acontece quando ingressamos com uma medida judicial? Está aqui no próximo slide. Ele implica, a não adoção da medida judicial, ela implica a prescrição. Então, hoje em dia, nós podemos recuperar os últimos 5 anos. Nós estamos agora no mês de maio,
né? Então podemos recuperar os últimos 5 anos, maio de 2017. Só que, se você não ingressar com uma ação nesse mês, você já está perdendo o mês de maio de 2017. Se você entrar hoje, você pelo menos tem a prescrição, né? Você ganha os últimos 5 anos. Bom, para quem serve essa tese? Essa primeira tese, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela serve para as empresas comerciantes optantes pelo lucro presumido e para o lucro real. Por que eu falei essa primeira tese? Porque dessa tese vieram as famosas teses filhotes. Para quem será que aplica essas teses filhotes? Eu vou estar explicando aqui também para vocês até o final. Bom, são passíveis de recuperar os valores indevidamente nos últimos 5 anos. E os últimos 5 anos é aquele valor que você vai calcular e vai multiplicar por 60. Olha só que bonito. Aqui eu trouxe para vocês uma DANF. A gente está acostumado de chamar de nota fiscal, mas ela não é a nota fiscal, tá? Ela, se nós analisarmos quando nós recebemos algum produto, vai estar escrito DANF. Ela é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Por que eu estou explicando esses termos para vocês? Porque quando nós formos analisar um caso do cliente, um dos documentos que nós iremos pedir é a nota fiscal. E para quem a gente pede? Pede para o empresário, e o empresário ele repassa para o contador. E o contador ele vai enviar para a gente um arquivo chamado XML. Esse XML, ela é a nota fiscal. Ela vem tudo detalhado, de quem veio aquela mercadoria, para onde passou, até onde chegou, para quem você está vendendo, né? Enquanto a DANF não, ela é uma forma resumida, só para você entregar para a pessoa que você está vendendo. Agora, como realizar o cálculo? Eu acho que todo mundo está ansioso por essa parte. Exemplo aqui, eu peguei um exemplo de uma empresa no regime do lucro presumido. Bom, nós vimos lá que o lucro presumido, para ele estar enquadrado, ele tem que passar de 4.800.000, tá? Mas ele pode também entrar nesse regime, se ele quiser, a qualquer momento, só a fazer o pedido, né? Mas só para vocês trazerem, para entenderem, uma empresa que fatura 4.800.000, aqui eu trouxe uma empresa simples, né? Uma empresa que fatura 2 milhões. Olha o cálculo como ele era feito e como hoje em dia é feito. A nova base de cálculo, que na verdade sempre deveria ter sido essa, tá? PIS e COFINS. PIS, nós teremos 0,65% e de COFINS, 3%. Imposto, né? A alíquota do imposto aqui do ICMS do Estado de São Paulo é 18%. O faturamento médio mensal que eu trouxe para vocês, bruto, ele é de 2 milhões. Esse é o faturamento 100%. O PIS e a COFINS, antigamente, o Estado ele falava que era para aplicar em cima desses 2 milhões, em cima do faturamento da empresa. Só que nós vimos que não é esse cálculo. Por quê? A base de cálculo certo está na segunda parte. E qual que é? Você exclui o ICMS. Então não é em cima dos 2 milhões. É dos 2 milhões menos 18%. Você tira o ICMS. Quanto que sobra? 1.640. Então antes uma empresa que pagou 73 mil para o Estado, agora ela vai pagar 59.860. Qual que é a economia mensal que você vai ter para o seu empresário, para o seu cliente? É de 13.140. Parece pouco, né? Mas qual que seria a economia anual? 157.680. E o montante a ser recuperado nos últimos 5 anos? E aí eu não coloquei a correção monetária, tá? Toda vez que nós fazemos a recuperação tributária, ela é corrigida pela Selic. Eu coloquei ali, nos últimos 5 anos, esses valores que eu apresentei para vocês, você teria recuperado para o seu cliente R$ 788.400. Será que ia ser difícil de vocês apresentarem isso aí para qualquer empresário? Eu acho que não. Eu acho que vocês conseguem, inclusive, uma empresa maior do que essa daí que eu estou apresentando para vocês, de 2 milhões. Agora, no lucro real. No lucro real, vamos lá. As bases de PIS e COFINS, as alíquotas de PIS e COFINS, no lucro real é um pouco maior, ela é majorada. É de 1,65 para PIS
e para COFINS 7,60%, totalizando 9,25%. No mesmo exemplo, tá? E aqui eu estou dando o exemplo de uma empresa no lucro real, que é muito fácil de você encontrar qualquer empresa no lucro real com faturamento acima de 2 milhões. Olha a diferença que faz. No PIS, PIS e COFINS, ela recolhia 185 mil no mês para aquela empresa do lucro real. Com a nova base de cálculo, ela vai recolher R$ 151.700. Qual que é a economia mensal que eu trouxe? R$ 33 mil. E a economia anual? 399 mil. E qual que seria, qual que é o montante que eu tenho para recuperar dos últimos 5 anos? Que você vai multiplicar por 60. Né? São os últimos 60 meses. 60 meses igual a 5 anos. O montante que você vai recuperar é 2 milhões, no mínimo. Tá? Ou seja, o faturamento que ela teve nos meses, você está recuperando. Né? Ela nem precisa trabalhar naquele mês, porque pela sua recuperação, você vai atingir o faturamento dela naquele mês. Então, olha que interessante. Será que vocês não conseguem aplicar isso na prática? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Esse produto ele se vende muito fácil. Primeiro porque é novo. Ele é um produto novo. Recentemente foi jogado, em 2017. Por isso, a tese do século, pelos valores exorbitantes que foram recuperados e pelo tanto que gerou para os advogados. Teve advogado que se aposentou com essa tese. E eu tenho certeza que se vocês aplicarem, vocês vão também. Pensou só vocês agora, estão no 5º ano, 9º semestre, 10º semestre, e saíram, falou, eu vou tentar apresentar para algum empresário aquela tese lá que eu aprendi lá naquela palestra daquele doido lá que fala de regra matriz, que eu não entendi nada. Eu vou apresentar lá para o empresário. Apresentou, e vocês pegaram uma empresa aí que fatura 78 milhões, que ela está no lucro real, estourado. Vocês se aposentaram só em uma única ação. Pensou só? Que bonito! Imagina qual que vai ser o slogan do seu escritório. Recém-formado, milionário com uma única ação. Parabéns. Não é isso aí que vocês querem? É ou não é? Agora, para quem serve essa tese? Você pode ver que eu coloquei ao quadrado, ao cubo ali. Por quê? Depois dessa tese do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, surgiram as famosas teses filhotes. Então, enquanto na primeira tese nós estávamos falando para o comerciante, nessa segunda tese, para quem será que nós estaremos falando? A segunda tese, ela derivou a exclusão do quê? A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Porque o ISS também não é receita e nem faturamento. Ainda não foi julgado. Então, olha só que beleza, você entrar com um processo hoje, já no judiciário, e você ser um dos primeiros a receber essa tese quando for julgado pelo STF. Então aí nós já temos os comerciantes e os prestadores de serviço, né? Estamos abrangindo aí todas as empresas praticamente. Depois dela, o que mais nós tivemos de tese filhote? A exclusão do PIS e da COFINS do quê? Das próprias bases. Por quê? Porque PIS e COFINS também não é receita e nem faturamento. Então olha só que interessante, você consegue apresentar isso para todo tipo de empresa. Para todos os tipos de empresa. Aprendeu o primeiro, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, você necessariamente consegue aplicar para uma empresa que presta serviço ou para qualquer empresa que pague PIS e COFINS. Porque temos essa nova tese. E se foi julgado procedente para o ICMS, necessariamente, bem provável, eu não sou julgador, mas tomando como base o que eles julgaram, todas essas serão procedentes. Eu trouxe aqui uma nota fiscal para só demonstrar como que é calculado hoje em dia. Temos ali o valor do ISS, e em cima do valor do ISS também é calculado o PIS e COFINS, em cima do valor total. Quando, na verdade, deveria excluir o valor do ISS para depois ser calculado o PIS e COFINS. ISS não é receita, assim como o PIS e a COFINS.
Dica final: não é porque a fazenda cobra que é devido. Será que isso aí que eu coloquei é verdade? O Estado ele pode sair cobrando o que ele quiser? Ele até pode. Nós aqui do direito, cientistas do direito, estamos aqui para analisar e rebater tudo que ele colocar. Tudo que ele coloca. Como? Jogando na regra matriz. Será que é devido àquilo lá que ele está cobrando? Não aceite tudo que eles cobram. Nem tudo que eles cobram é verdade. É certo. Mas por que então eles cobram errado? Porque imagina só, por exemplo, até mesmo nessa tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Aquelas empresas desinformadas, elas ainda continuam pagando errado. Então olha o tanto que o Estado ele não está lucrando. É por isso que é muito interessante e importante para todos conhecerem essa tese do século. Porque muitas empresas hoje em dia elas ainda pagam errado. Mas por que elas pagam errado? Porque tem medo, desinformação. Ainda não conheceu um advogado, vocês agora que estão saindo, para apresentar essa tese para elas. Olha, eu sei de um jeito, analisando aqui a sua situação fiscal, que você pode reduzir a sua carga tributária. E eu tenho aí como respaldo já o julgamento do STF. Então vocês estão entendendo por que o Estado, a União, o município ou o Distrito Federal cobra errado? Porque para ele pouco importa. Ele está recebendo uma coisa que ele não deveria. E detalhe, se você não for atrás, está prescrevendo o seu tempo de cobrar o que foi cobrado indevido. Então, viu uma cobrança? Analise. Analise. Jogue na regra matriz de incidência tributária. Veja se está certo. Percorra todo o caminho do direito positivo. Então, o jeito mais fácil, terminando isso daqui, de você identificar uma oportunidade é que nem eu falei. Jogue na regra matriz de incidência tributária, que é o que vocês estão aprendendo na faculdade, tenho certeza. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela palestra.